Fala galerinha, Patrícia Fagundes por aqui e hoje neste vídeo nós vamos falar sobre as quartas de final da Copa do Brasil, os jogos de volta que acontecem na quarta e na quinta-feira. O primeiro palpite fica para o jogo entre Santos e Flamengo. O Santos precisa reverter um placar de 2-0 a favor do Flamengo. Então, 1-0 não resolve a vida do Santos, vencer por um gol de diferença não vai resolver nada para o Santos. Se o Flamengo marcar um gol, por exemplo, se o resultado abrir 0-1 para o Flamengo, o Santos precisa fazer 4 gols nesse confronto. Então é muito importante que o Santos ataque, mas fique de olho no setor defensivo também, porque o Santos não pode bobear se quer passar para a próxima fase. O Santos está com alguns problemas de desgaste físico nos jogadores, porque a gente sabe que o calendário dos times brasileiros é uma maratona. Então, alguns jogadores podem ser substituídos durante o jogo, o Levir já deixou isso bem claro, porque é praticamente impossível não acontecer esse desgaste. Do lado do Flamengo, a gente segue mais ou menos a mesma linha, o Flamengo também tendo muitos jogos, o Brasileirão final de semana e no meio da semana, acaba que praticamente a cada 3 dias as equipes estão em campo jogando. Então, quem acaba se saindo melhor nessa situação são as equipes que têm mais peças, que podem ir trocando e que podem ir trabalhando com outros jogadores. Do lado do Flamengo, foram poupados alguns jogadores contra o Coritiba, justamente para trabalhar para esse jogo do Santos. O Márcio Araújo, o Hever, o Coelar e o Diego foram poupados. Para a gente levar em consideração o palpite para esse jogo, a gente precisa ter em mente: o Santos precisa vencer, precisa propor jogo, um gol não é o suficiente, precisa fazer no mínimo 2 gols para levar a disputa para os pênaltis. Então é muito importante esse jogo para o Santos e o Santos precisa ir para cima desde o primeiro minuto de jogo. Isso eu acredito que vai dar chance, vai dar abertura para o Flamengo talvez fazer algum gol no contra-ataque. A possibilidade do Santos vencer tem um odd bem interessante no Rivalo de 2,35. Eu gosto bastante desse odd, assim como o ambos marcam está em 1,80. Esse odd também é bem interessante para o Santos marcar gol e para o Flamengo marcar gol nesse confronto. Mas a minha aposta, o meu palpite, vai ficar na possibilidade de mais de 2,5 gols no jogo, a 2,10. Ou seja, se o Flamengo marcar, se o Santos marcar, se a gente tiver 3 ou mais gols no jogo, a gente ganha a aposta. E eu acho que o retorno para essa aposta é muito grande em relação à possibilidade de acontecerem esses gols, porque vai ser um jogo aberto, vai ser um jogo muito franco, principalmente por parte do Santos. O Flamengo talvez vai agir mais defensivamente, mas acredito que vai ser um jogo bem aberto e esse mais de 2,5 gols é uma boa aposta para o jogo entre Santos e Flamengo. O segundo palpite fica para o jogo entre Botafogo e Atlético Mineiro. O Fogão entra em campo precisando recuperar o resultado de 1-0 a favor do Galo. O Atlético Mineiro está numa situação bem complicada, vive numa fase bem ruim e teve técnico demitido, o Roger foi embora, o Micali já assumiu e já comanda os treinos da equipe e pelo que se percebe o Micali deve trabalhar mais ofensivamente com esse time do Galo. Um detalhe bem importante é que o Fred não vai jogar contra o Botafogo. Tem tudo para não jogar contra o Botafogo porque o Fred está lesionado, foi confirmada a lesão do Fred. E o Botafogo, é um dado interessante, o Botafogo é o maior freguês do Fred, o time que mais levou gols do Fred. E é um desfalque muito importante para o Atlético Mineiro. Mesmo assim, eu acredito que o Botafogo vai pressionar bastante o Atlético Mineiro e eu não confio na zaga do Botafogo. Então eu acredito que para esse jogo a gente possa ter um ambos marcam com odds de 1,75 no Rivalo. Para quem acredita na vitória do Botafogo, que eu também acho que seja possível,
a gente tem odds aí de 2,10 também no Rivalo para o Botafogo vencer. O terceiro palpite fica para o jogo entre Cruzeiro e Palmeiras. Cruzeiro fez um baita jogo na ida contra o Palmeiras, fez 3-0 no primeiro tempo, mas no segundo tempo desandou e o Palmeiras empatou em 3-3. Então, para esse confronto, a vantagem que o Cruzeiro tem é ter feito esses 3 gols fora. Então, eu acredito que esse seja um confronto aberto, como foi o primeiro, e acredito que as duas equipes possam balançar as redes. Eu acredito que esse vai ser um dos confrontos mais disputados nesses jogos de volta. Então, o meu palpite fica no ambos marcam gols, com odds de 1,65 também no Rivalo. Para quem acredita em 3 ou mais gols nesse jogo entre Cruzeiro e Palmeiras, o mais de 2,5 gols paga 1,90. Também é uma aposta interessante, mas o meu palpite fica no ambos marcam entre Cruzeiro e Palmeiras. É isso aí, galera. Esses são os meus palpites para os jogos de volta das quartas de final da Copa do Brasil. A gente se vê no próximo vídeo. Um abraço e até mais!